Efésios capítulo 6, vamos ler do versículo 10 ao versículo 20. As crianças estão liberadas para o culto na sala. Amém, irmãos? Todos acharam? Vamos ler a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Deus bendito, nós te damos graças, mais uma vez, por estarmos em tua presença, e porque a tua presença está aqui conosco, ó Deus. Nós carecemos desesperadamente da tua graça, Senhor. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite, o nosso coração para recebermos a sua palavra e que por ela sejamos transformados, por ela os perdidos sejam salvos e o nome do Senhor seja assim glorificado, Pai. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios por volta do ano 60 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma. E o objetivo ao escrever essa carta era mostrar aos crentes os privilégios que eles têm e podem desfrutar em Cristo Jesus e também os seus deveres que são decorrentes desses muitos privilégios. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo faz um tratado mais teológico, mais doutrinário, falando sobre os privilégios que os cristãos têm em Cristo, e nos 3 últimos ele vai para algo mais prático, para os deveres dos cristãos. Então, fazendo aqui um rápido panorama, no capítulo 1, Paulo fala sobre a doutrina da eleição, como Deus, antes da fundação do mundo, escolheu o seu povo, que é a igreja. Fala também sobre a morte de Cristo por todos e por cada pecador nesse mundo. E fala sobre como Deus chama os pecadores pelo Espírito Santo através do Evangelho, a palavra de Deus, e finaliza o capítulo 1 fazendo uma oração em favor dos crentes. O capítulo 2 ele ensina sobre a união de judeus e gentios, como Deus em Cristo, por meio do Evangelho, uniu esses dois povos, tornando esses dois povos um único povo, uma única entidade que é a igreja. E no capítulo 3 ele vai falar sobre o seu papel, o papel do apóstolo Paulo, como ele foi chamado por Deus para ser o pregador dessa verdade, desse mistério que outrora estava oculto e que agora foi revelado, que judeus e gentios em Cristo fazem parte do mesmo corpo que é a igreja. E finaliza também o capítulo 3 fazendo outra oração pelos crentes. Depois ele começa a tratar sobre os deveres dos cristãos, que são decorrentes desses privilégios. E no capítulo 4, verso 1, até o verso 21 do capítulo 5, ele fala sobre a necessidade que nós temos de mantermos a unidade da fé,
de usarmos os dons espirituais, os dons que Deus nos deu para edificação mútua, para edificarmos uns aos outros e vivermos uma vida santa nesse mundo. Depois do verso 22 do capítulo 5 ao verso 9 do capítulo 6, ele fala sobre os deveres do casal, sobre os deveres dos pais e dos filhos e sobre os deveres dos patrões e dos empregados. E termina essa carta ensinando os crentes, ensinando a cada um de nós que todos esses privilégios que nós podemos e devemos desfrutar em Cristo, e todos esses deveres que nós precisamos cumprir, eles não serão desfrutados e cumpridos sem que haja muitas lutas, sem que haja uma grande batalha. Como eu disse, eu posso estar preso em Roma e talvez ali observando o soldado que o guardava, observando a firmeza daquele soldado, observando a disciplina, observando a armadura que aquele soldado usava, Paulo começa a escrever e ele pensa: assim precisam ser os cristãos, como esse soldado. Eles precisam ser firmes, eles precisam ser disciplinados, eles precisam estar vestidos de toda a armadura de Deus para que eles possam triunfar nessa grande guerra da qual eles estão participando. E Paulo vai nos ensinar então algumas lições sobre isso. E a primeira lição que Paulo nos ensina é justamente essa, irmãos, é que nós, cristãos, estamos em uma grande guerra, em uma grande batalha. Toda a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui, do versículo 10 ao versículo 20, demonstra que nós estamos numa grande guerra. Ele fala sobre principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Fala sobre ficarmos firmes, sobre resistirmos, sobre vigiarmos e vestirmos toda a armadura. Toda a linguagem que ele utiliza demonstra que, de fato, nós estamos numa grande e intensa batalha. Desde o momento em que nós fomos salvos por Jesus Cristo, em que passamos da morte para a vida, do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, nós fomos alistados no exército de Deus e nós estamos guerreando como soldados de Cristo num grande campo de guerra. E nessa guerra, irmãos, não existe pessoa neutra. Ninguém pode escolher se quer ou não participar dessa guerra. Cada indivíduo desse mundo, cada indivíduo na face da terra, sabendo ou não, querendo ou não, ele é um soldado e ele está engajado nesse momento e está no campo de batalha. Se você depositou a sua fé em Jesus Cristo, você foi salvo por Ele, você foi alistado no exército de Deus e você está guerreando nesse momento em prol do reino de Cristo. Se você não crê em Jesus, você permanece perdido em seus pecados. Você está alistado no exército do diabo e nesse momento você está guerreando em prol do reino das trevas, em prol do reino de Satanás. Não existe neutralidade nessa guerra espiritual. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ter em mente essa verdade. Nós estamos em uma grande e intensa batalha. E como filhos de Deus, nós devemos viver a vida cristã nesse mundo, não como crianças brincando num parque de diversão, como muitos têm feito, mas de fato como soldados batalhando intensamente num campo de guerra, porque de fato nós estamos numa luta intensa travada. Não uma guerra qualquer, mas a maior e a mais terrível de todas as guerras. Por que que essa é a maior e mais terrível de todas as guerras? Vamos ver algumas razões que nós temos aqui no texto. A primeira razão é por causa da natureza dessa guerra. É uma guerra de natureza espiritual, ou da natureza dos inimigos que nós precisamos enfrentar. Ele diz no verso 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo nos ensina que nós estamos em uma grande luta espiritual. Ele faz um contraste aqui entre a luta física, natural, com essa luta espiritual, e ele diz no verso 12, ele começa dizendo, em primeiro lugar, contra quem nós não devemos lutar.
Ele diz: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, nós não temos que lutar contra as pessoas. Muitas vezes, irmãos, nós gastamos tempo, nós gastamos energia, guerreando uns contra os outros, batalhando uns contra os outros, como se os nossos irmãos, como se as pessoas à nossa volta fossem os nossos adversários, os nossos inimigos. E o apóstolo Paulo, conhecendo a natureza pecaminosa, a natureza caída do homem, e sabendo da facilidade que temos para dar vazão à nossa carne, da facilidade que nós temos para ceder aos impulsos pecaminosos do nosso coração, ele vai nos instruir dizendo: vocês não devem lutar contra a carne e o sangue. Vocês não devem estar em discórdia uns com os outros. Vocês não devem guerrear entre si. Não pode haver maus pensamentos entre vocês de um para com os outros. Vocês não podem falar mal uns dos outros. Vocês não podem guardar mágoa, ira, rancor para com os seus irmãos. Entre vocês não deve haver desconfiança. Entre vocês não deve haver falta de perdão. Vocês devem viver como foram chamados por Cristo, para uma vida de comunhão e amor. Meus irmãos, como filhos de Deus, nós fomos chamados a uma vida de paz e comunhão. Nós fomos chamados a uma vida de amor entre irmãos, a uma vida que reflete nesse mundo a majestade do nosso Salvador, a glória do nosso Deus. E quando nós lutamos uns contra os outros, o único que sai vitorioso nessa guerra é o diabo, nosso adversário. O que Paulo está nos ensinando aqui é que a nossa luta não é uma luta física, não é uma luta natural, é uma luta espiritual. É contra principados, contra potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra esses seres tenebrosos que a nossa luta está travada. Isso significa que o inimigo que temos que combater é poderosíssimo, irmãos. É o diabo e milhares de demônios organizados, principados, potestades, príncipes, hostes espirituais, organizados e empenhados para nos destruir, para destruir a nossa fé, para acabar com a nossa comunhão com Deus. Isso significa também que o nosso inimigo é um inimigo invisível, são hostes espirituais. O diabo e seus demônios, eles são seres reais, mas invisíveis, e nós não podemos enxergá-los senão pelos olhos da fé. Mas eles podem nos ver, e eles nos observam o tempo todo, eles nos sondam o tempo todo, eles escutam cada palavra que você fala, eles veem cada ato que você pratica. Ele observa o seu temperamento, ele observa os seus passos, ele observa as suas ações, as suas reações, ele sonda você o tempo todo. O diabo, irmãos, é o maior estudante da humanidade. Embora ele não seja onisciente, ele não nos conheça como Deus nos conhece, pelas nossas reações, ele sabe o que nós estamos pensando. Ele lança setas na nossa mente. É contra esses seres que nós lutamos. E eles farão tudo o que puderem para nos destruir. Por isso essa é a maior e mais terrível de todas as guerras. Também é uma grande guerra por causa do poder do inimigo. O diabo, irmãos, ele não brinca em serviço. O diabo faz de tudo para destruir os cristãos. E ele fez de tudo para destruir o próprio Filho de Deus. E há muitos textos na Bíblia que o descrevem como um ser extremamente poderoso. Em Lucas 11:21, Jesus o descreve como um homem forte, bem armado, cujos bens estão seguros. O contexto de Lucas 11:21 é o contexto de uma possessão demoníaca, onde Jesus expulsa um demônio. E ele vai dizer que ele é o mais valente, que veio para libertar os cativos. O diabo, ele torna pessoas cativas através de possessão. Ele é descrito aqui como um homem forte e bem armado, cujos bens, que são as pessoas, estão seguros em suas mãos.
Ele é imensamente mais poderoso do que o homem. Nós não podemos competir com ele com a força do nosso braço. O diabo enganou o homem, irmãos, quando este ainda não havia pecado, quando estava ainda em seu estado de perfeição. Foi assim com Adão e Eva. Em 1 Pedro 5,8, o diabo é descrito como alguém que está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz em Judas, versículo 9, que mesmo o arcanjo Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O livro de Jó nos informa que o diabo é aquele que pode rodear a terra e passear por ela, que ele tem poder até sobre os ventos e sobre os elementos. Hebreus 2,14, ele é descrito como aquele que tinha o império da morte em suas mãos. Efésios 2, verso 2 nos diz que ele é o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está atuando naqueles que não têm Cristo. E 2 Coríntios 4,4, o apóstolo Paulo nos informa que os homens e as mulheres não creem no Evangelho, porque o Deus deste século, que é Satanás, cegou os entendimentos deles. Ele cega o homem, ele tira o foco do homem de Deus para que o homem não creia no Evangelho e seja salvo. Outra razão por causa da grandeza e terribilidade dessa guerra é porque o nosso inimigo e seus demônios, ele é sutil, ele usa de sutileza. Olha o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é astuto, ele é sutil. A palavra cilada aqui é método, ele é metódico, ele é estratégico. Ele sabe como trabalhar, ele sabe como tentar com as suas sutilezas, ele sabe como enganar com as suas sutilezas. Paulo diz em 2 Coríntios 2:11 que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. E um dos grandes problemas, irmãos, muitas vezes é que nós ignoramos as sutilezas, os ardis, as astúcias do diabo. O diabo, ele é sagaz, irmãos. Ele não vai aparecer para nós como ele foi pintado na Idade Média, como um ser vermelho, medonho, com 2 chifres, um rabo gigante e um tridente na mão. Ele não é assim. E ele não aparece como esse ser espantoso. Ele aparece diante de nós como um amigo. Ele aparece como alguém que quer nos ajudar, que quer prestar auxílio. Foi assim que ele fez com Eva no Éden. Deus havia dado uma ordem ao homem. Em Gênesis 2:16, 17, Deus disse ao homem: de toda árvore que está no jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. E o diabo chega para Eva, confundindo ela. Primeiro, ele trabalha em cima da inversão da autoridade. Ele não vai a Adão, ele vai a Eva. Ele inverte os papéis. Ele tira ali a autoridade do homem. E ele chega para Eva e diz: Eva, foi assim mesmo que Deus disse? De toda árvore do jardim vocês não podem comer? Ele confunde Eva, exagerando a proibição de Deus. De toda árvore do jardim vocês não podem comer? E Eva, confusa na tentativa de defender Deus, ela também exagera a proibição de Deus. Ela disse: não, do fruto das árvores do jardim nós comeremos livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não havia dito que ela não devia tocar no fruto. Ela está confusa, ela está mordendo a isca do diabo, e o diabo percebe que ela mordeu a isca, que ela está confusa, e então ele dá a sua cartada final. Ele nega a promessa de Deus e ele promete a Eva algo que ela jamais poderia ter. Ele disse: não, Eva,
certamente não morrereis. Deus havia dito: no dia em que comeres, certamente morrereis. E Satanás confunde Eva e diz: vocês certamente não morrerão. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Ele. Olha a promessa que Satanás faz. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele nos promete aquilo que nós não podemos ter. Eles tinham tudo, irmãos, que precisavam. Assim como nós já temos em Cristo tudo quanto nós precisamos. Mas o diabo sempre nos faz olhar para aquilo que nós não temos. E diz: isso vai ser melhor para você. E o resultado é que eles comem do fruto e o pecado entra no mundo e a humanidade é condenada e nós estamos nesse estado de decadência e de guerra contra as trevas. Satanás diz, 2 Coríntios 11:14, que ele pode transformar-se num anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. E há muitos ministros no púlpito transfigurados em ministros de justiça que são ministros de Satanás. Satanás é tão astuto que ele tentou o próprio Jesus no deserto. Jesus estava jejuando, há 40 dias não comia. E Satanás vem até Jesus para o tentar. E ele é tão sutil que ele tenta Jesus tanto no seu ponto forte como no seu ponto fraco. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, que seria o ponto forte de Jesus. Ele diz: então prova. Supre a sua necessidade. E ele vai no ponto fraco: transforma essas pedras em pães. Ele sabe nos tentar, irmãos. Ele sabe nos tentar, ele é astuto, ele é sutil. E assim como ele fez com Adão e com Eva no Éden e com Jesus no deserto, ele faz com cada um de nós. Por isso nós precisamos estar atentos às sutilezas do diabo. Outro método que o diabo usa é incutir a dúvida no nosso coração. É lançar dúvidas em nossa mente, dúvidas acerca da fé, dúvidas acerca do Evangelho. Talvez você, cristão, já tenha duvidado alguma vez. Há momentos em nossa vida, irmãos, que nós duvidamos. Há momentos em que passa pensamentos na nossa mente e que a gente diz: meu Deus, mas será que eu sou mesmo um crente? Como eu posso pensar isso? Como eu posso desejar isso? Como eu posso querer isso? Há momentos em que o crente duvida da veracidade do Evangelho. O diabo sabe como fazer isso, irmãos. Os maiores santos do passado foram tentados a duvidar. Lembra de Asaf? Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. A Bíblia fala sobre Lutero, que Lutero, ele se autoflagelava por causa da insegurança, por causa da dúvida sobre a sua salvação. Ele se penitenciava para tentar agradar a Deus. Ele não tinha certeza se realmente era salvo, mesmo com tantos anos na fé. E um dia ele lê Romanos 1,17, mas o justo viverá da fé. E as correntes caem das suas mãos, dos seus pés. E ele entende: não é o que eu faço, é o que Cristo fez por mim. Eu só preciso crer no sacrifício dele. Lembra de John Bunyan, o grande John Bunyan? O homem que escreveu O Peregrino, o livro mais lido depois da Bíblia. Esse homem passou anos e anos em intenso conflito, irmãos. Intensa batalha com o seu próprio coração. Duvidando da sua fé, duvidando da veracidade da Bíblia. No livro que ele escreveu, o livro biográfico, Graça Abundante é o principal dos pecadores, ele relata, você lê o livro é dessa grossura. 90% do livro é falando sobre as dúvidas que ele tinha. E só no final, ele fala sobre a sua libertação. Ele entrava em desespero. Ele não sabia se era salvo. Ele chegou ao ponto de blasfemar contra Deus em pensamentos. Ele chegava ao ponto de querer se lançar de algum precipício, para evitar de ter pensamentos tão torpes contra Deus e o Evangelho. Ele disse que quando ele lia sobre Esaú,
que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, ele dizia: esse sou eu. Assim como a Esaú buscou lugar de arrependimento e mesmo com lágrimas não alcançou, eu também não vou conseguir encontrar, eu sou esse homem. Ele se desesperava, até que um dia, enquanto ele caminhava pelo bosque, de repente as seguintes palavras entraram em sua alma: a sua justiça está nos céus. E ele diz: aquilo foi a maior libertação da minha vida. Todo o meu medo foi embora, toda a escama caiu dos meus olhos, eu não tive mais do que temer. Ele chega em casa e vai procurar na Bíblia onde estava escrito: a sua justiça está no céu, e ele não encontra. E ele começa novamente a se desesperar. E ele, passando os textos, ele vai em 1 Coríntios 1:30, e ele lê: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. E ele entende: eu tenho tudo em Cristo Jesus, Ele é minha sabedoria, minha justiça, minha santificação, minha redenção. Não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, a minha justiça está no céu, à destra de Deus. O diabo também usa o medo. Muitas vezes o diabo luta para infundir medo no nosso coração, irmãos, e o medo nos paralisa. O medo nos impede de servir ao Senhor como deveríamos. Mas a palavra de Deus nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A palavra de Deus nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não temos o que temer se nós estamos em Cristo Jesus. E o diabo também luta para produzir em nós um estado de introspecção e de morbidez. A Bíblia diz que nós devemos fazer um autoexame do nosso coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas nós nunca podemos permitir entrarmos no estado de introspecção. O que é introspecção? É quando você sonda o seu coração e você olha o seu pecado e você não consegue se voltar para Cristo. Você continua olhando para o seu coração, você continua olhando para o seu pecado, e você acha cada vez mais pecado, e você se desespera, mas não consegue olhar para Cristo. O diabo luta para fazer isso conosco o tempo todo. Ele luta para que nós pensemos que Cristo não vai mais nos perdoar, que nós pecamos demais para recebermos perdão. Mas Hebreus 12:2 nos diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nós devemos olhar para Cristo, irmãos, e crer que o sacrifício dele é suficiente para a nossa salvação. Como disse Robert McCheyne: olhe uma vez para você mesmo e olhe 100 vezes para Jesus Cristo. Nele você está seguro. Diante do inimigo que nós temos, como devemos então travar essa batalha? A primeira coisa que devemos fazer é compreender que nós estamos engajados nessa luta, nessa grande batalha. Se nós não compreendermos, irmãos, que estamos envolvidos nessa luta espiritual, significa que nós já fomos dopados de tal maneira por Satanás que nem percebemos que ele está agindo. E muitas vezes nós não percebemos a ação do inimigo. Não é apenas uma compreensão intelectual, é saber de fato. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual, é ter discernimento de quando o diabo está agindo e tentando nos destruir. Lembra de Lutero? A história conta que quando Lutero estava no castelo de Wittenberg traduzindo a Bíblia, ele sentia a presença do diabo de forma tão viva, tentando destruí-lo, que ele pega um tinteiro e taca na parede tentando acertar o diabo. Eu não estou querendo ser demasiadamente místico. Nós não fomos chamados para sair por aí fazendo um mapeamento de demônios ou entrevistando demônios para saber seus nomes, não. Mas nós precisamos ter sensibilidade espiritual. Certa feita, Jesus estava falando sobre a sua morte, pouco antes da sua morte, e Pedro, na tentativa de ajudar Jesus, ele diz: não, Senhor,
de forma alguma isso vai te suceder, o Senhor não vai morrer. E Jesus vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço. Você não conhece as coisas de Deus, mas as dos homens. Jesus repreende Pedro. Aparentemente, irmãos, Pedro não disse nada errado. Ele estava ali numa tentativa de ajudar, de defender Jesus, de não querer que o seu mestre morresse. Mas Jesus sabia que por trás das palavras de Pedro havia uma ação maligna, tentando impedir a sua obra. O apóstolo Paulo, em Atos 16, ele saía com os irmãos para a oração. E sempre que eles passavam, uma moça com espírito de adivinhação gritava: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha que coisa maravilhosa. E depois de muitos dias, Paulo, inquieto com aquilo, ele vira para aquela moça e fala: sai dela, Satanás. E expulsa os demônios daquela moça. Como é que ele sabia que ela estava endemoniada? O que ela disse para ele perceber? Ele tinha a habitação, o discernimento, a sensibilidade do Espírito Santo. E muitas vezes nos falta, irmãos. Porque nós não estamos priorizando a nossa comunhão com Deus. Porque nós estamos tão apegados a essa vida, às coisas desse mundo, que enquanto o diabo está agindo, nós estamos simplesmente na igreja, na formalidade do nosso culto no dia a dia. Enquanto o diabo nos destrói. Nós precisamos buscar em Deus força, discernimento, sensibilidade espiritual. E a segunda coisa é entendermos que só há uma força grande o bastante para resistir ao diabo. E essa força não vem propriamente de nós. Essa força está no nosso Salvador. Ele diz no verso 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é na nossa força, é na força do poder de Deus. De que maneira nós podemos então nos apossar ou nos apropriarmos dessa força? O versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. As palavras aqui, estar firmes e resistir, elas nos dizem que nós estamos sendo atacados. Nós não estamos indo atrás do demônio para atacá-lo. Nós estamos sendo atacados pelo diabo. Portanto, nós devemos, no poder de Deus, resistir, estar firmes, ficar firmes até o fim, na graça e no poder de Deus. E Paulo diz que devemos resistir no dia mau. O dia mau, irmãos, não é um dia específico. O dia mau é um período. É um período que pode ser curto ou pode ser longo. É um período que pode durar uma semana, um mês, um ano, 20 anos. É o dia mau. É um tempo em sua vida em que tudo quanto você faz parece dar errado. É o dia mau. É um tempo que parece que a sua fé vai desfalecer, vai naufragar de uma vez por todas, que você não vai mais conseguir permanecer firme no Senhor. É o dia mau. É um tempo onde há intensos conflitos no trabalho, na família, no casamento, com os filhos, na igreja. É o dia mau. É o tempo em que o diabo e seus demônios te atacam de tal forma que parece que o foco está todo em você, que não existe mais ninguém para ele atacar. É o dia mau. É o dia que as setas do diabo acertam o seu coração e você começa a ter todo tipo de pensamento que você não desejaria ter. É o dia mau. E você diz: Senhor, os meus pecados são muitos, eu estou aflito, eu não estou suportando, eu estou no dia mau, eu estou perdido, Senhor. Meus irmãos, todo crente passa pelo dia mau. Se você não passou, prepare-se, porque você vai passar. E Paulo nos diz que a única maneira de nós resistirmos no dia mau é tomando toda a armadura de Deus. Nós devemos tomar a armadura porque nós estamos numa guerra.
E nós, filhos de Deus, jamais podemos ir para essa guerra tão terrível sem a armadura de Deus. E é a armadura de Deus, não é a nossa armadura. Ou seja, não é com as nossas forças, não é com a nossa bondade ou justiça, não é com a nossa oração, é na força e no poder de Deus, é a armadura de Deus, é porque Ele nos proporciona a força suficiente. Se nós confiarmos em nós mesmos para combater o diabo, ele vai nos destruir. É vestindo toda a armadura de Deus, e é toda a armadura, porque nós precisamos de proteção total. Nós não podemos vestir apenas partes da armadura, porque os nossos inimigos nos atacam por todos os lados. Nós precisamos de toda a armadura de Deus. E veja, se você ler o texto, você vai observar que o único lugar que não tem armadura é nas costas. Porque o crente jamais volta atrás na batalha. O crente jamais vai virar as costas para Satanás. Ele jamais vai deixar de vigiar. Espera-se dele isto. Ele tem que estar vestido com toda a armadura de Deus. Vamos ver então algumas coisas sobre essa armadura. A primeira aqui que Paulo cita é a verdade, no verso 14. Ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Primeiro é a verdade, significa que o único meio de permanecer finalmente firmes no dia mau é conhecer a verdade, a fé, é ter um claro conhecimento e entendimento do Evangelho. Não deve haver nenhuma dúvida na mente do crente, nenhuma incerteza quanto ao caminho da justiça, quanto à suficiência da justiça de Cristo em nosso favor. Nós temos que confiar inteiramente na obra dele consumada, a justificação pela fé somente. É nele que nós somos justificados. Da mesma maneira que esses homens foram libertos quando entenderam que a justiça deles estava no céu, somente assim nós podemos permanecer firmes no dia mau, tendo um claro entendimento de que a nossa justiça está em Cristo. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:1, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo quanto nós precisamos, irmãos, está na justiça de Cristo Jesus. O segundo aí é o calçado do Evangelho, no verso 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Em outras palavras, nós precisamos ser vivos, nós precisamos ser sutis, porque o diabo é sutil. Nós temos que responder a ele, que nós também podemos trabalhar tão agilmente como ele trabalha. Por isso nós estamos calçados com a preparação do Evangelho da paz. Nós temos que colocar essas sandálias em nossos pés, a fim de que nos possamos mover tão rapidamente quanto ele se move. E é o Evangelho que nos capacita a fazer isso. Nós temos que levar o Evangelho da paz aos perdidos e resgatar os que estão cativos por Satanás. É calçando o Evangelho, a sandália do Evangelho da paz. Terceiro aí, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, versos 16 e 17. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos o escudo da fé, com o qual nós apagamos os dardos do maligno. Quando ele nos ataca com suas sutilezas, nós, pela fé em Cristo, apagamos os seus dardos. As dúvidas, o medo, o pensamento blasfêmio, a lascívia, o pensamento de morte e suicídio. Todos os dardos de Satanás são apagados pelo escudo da fé. Temos o capacete da salvação. Isso nos fala de uma mente governada e controlada por Deus. É o capacete da salvação. Satanás ataca a nossa mente o tempo todo. Foi assim que ele fez com Adão e Eva.
Foi assim que Ele fez com todos os outros e é assim que Ele faz com cada um de nós. Portanto, a nossa mente deve ser completamente governada pela vontade de Deus. E nós a conhecemos na Sua palavra. E por fim temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo da fé é a nossa arma de defesa. E a espada do Espírito é a nossa arma de ataque. Nós não devemos, irmãos, ficar apenas na defensiva. Devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e golpear o diabo com ela. Ah, irmãos, se nós amássemos essa palavra, se nós nos dedicássemos mais a essa palavra, se nós a estudássemos mais, se nós a lêssemos todos os dias, se o nosso maior desejo fosse conhecer a Deus e a Sua vontade por meio da Sua palavra, tantos males seriam evitados na nossa vida. Se nós fôssemos, irmãos, como John Bunyan, eles diziam de John Bunyan que se cortasse a veia dele, não ia sair sangue, ia sair versículo. De tanto que esse homem conhecia a palavra de Deus. Irmãos, quando a gente lê o Peregrino, a gente fica assombrado com a quantidade de analogias e referências bíblicas que ele usa. Não é à toa que o livro dele, irmãos, é o livro mais lido depois da Bíblia. Pelo menos até 2020 era, não sei hoje, mas deve ser ainda. O livro mais lido depois da Bíblia. O nosso Senhor, quando estava no deserto e foi tentado por Satanás, Ele por 3 vezes usou a palavra dizendo, está escrito. Ele voltou à sutileza de Satanás atacando. O diabo viu a necessidade dele e disse, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então Satanás vem, leva ele para o pináculo e fala, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Satanás tenta usar a Bíblia também. Está escrito que aos seus anjos dará ordem aos seus respeitos, e tomar-te-ão nas mãos e te guardarão. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo pela 3ª vez leva Jesus a um monte alto e oferece a ele todos os reinos do mundo. Ele disse, tudo isso eu te darei se prostrado tu me adorares. E Jesus diz, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está escrito, está escrito, está escrito. Quando o diabo nos ataca, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que é a nossa arma de defesa contra ele. Mas juntamente com a palavra e com os demais componentes da armadura, há algo que nós jamais devemos nos esquecer. E eu estou indo para o final aqui. E isto é a oração. Paulo acrescenta aí no verso 18, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Algumas lições aqui sobre a oração. A oração deve ser, primeiro, incessante. Ele diz, orando em todo o tempo. É viver em todo o tempo com o coração e os pensamentos voltados para Deus e ter de fato uma vida de oração. Uma vida disciplinada de oração. A oração também é múltipla, ele diz com toda a oração e súplica. Significa que todos os tipos de oração devem ser feitas. Secreta, oração em público, oração em voz alta, oração silenciosa, oração breve, oração prolongada. É com toda a oração e súplica. A oração também deve ser espiritual, com toda a oração e súplica no Espírito. É reconhecer que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que o Espírito está diante de Deus intercedendo, assim como o Filho intercede pelos seus irmãos que estão na terra. Não é uma oração mecânica e formal, é uma oração dinâmica, uma oração sincera, uma oração fervorosa. Também deve ser uma oração com vigilância. Ele diz, e vigiando nisto. Nós devemos vigiar contra a formalidade na oração. Nós devemos vigiar contra a negligência na oração, contra o esquecimento da oração
E contra qualquer tipo de pecado, nós devemos estar vigiando e orando em todo o tempo. A oração também deve ser perseverante. Ele diz, com toda a perseverança. É insistir, irmãos. É lutar com Deus como Jacó fez. Eu não te deixarei ir se não me abençoares. É importunar a Deus até ser respondido. É como aquela mulher cananeia que disse, Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ajude-a, Senhor. Jesus disse, eu não fui chamado senão aos filhos de Israel. Senhor, ajuda a minha filha. Não era isso pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus diz, ó mulher, grande é a tua fé, vai-te e seja feita como você quer. E no mesmo momento a filha dela foi liberta. É insistir na oração, como aquela viúva que pleiteou com aquele juiz injusto. Ele disse, eu não temo a Deus e não temo a homem algum, mas porque essa mulher injusta, porque essa mulher insiste comigo, eu vou responder-lhe. E o texto diz, não fará justiça muito mais a nós, o nosso Pai que está no céu, ainda que pareça tardio para conosco? A oração também deve ser abrangente. Ele fala, por todos os santos. Todos nós, irmãos, carecemos das orações uns dos outros, para que possamos prevalecer nessa guerra e cumprirmos os nossos deveres espirituais. Ninguém aqui é autossuficiente. Ninguém aqui depende somente da sua própria oração. Nós devemos orar e dependemos demais, muito da oração uns dos outros. Por isso nós devemos orar uns pelos outros. E por último, é uma oração intercessória, tendo em vista também o progresso do Evangelho. Versos 19 e 20, Paulo diz, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nós devemos orar, para que os nossos irmãos saibam testemunhar de Cristo. Nós devemos orar para que os pregadores, para que os missionários levem o Evangelho da salvação aos perdidos. Nós devemos orar pelo progresso do Evangelho. Vocês já viram algum carro funcionar sem combustível? Da mesma maneira, a vida cristã e suas armaduras não funcionam sem a oração. A oração é o combustível que faz com que cada parte da armadura funcione. Nós devemos estar sempre orando. Paulo diz, vigiem, orem, permaneçam firmes na fé, sejam fortes, vivam e permaneçam na presença de Deus, tenham uma vida de oração, e assim, apesar do poder, apesar da malignidade, apesar da sutileza do diabo, nós estaremos capacitados a resistir, seremos capazes de permanecer firmes no dia mau, na força e no poder do Senhor Jesus Cristo. Devemos vestir toda a armadura de Deus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Peço que o Teu Espírito a aplique ao nosso coração. Peço que o Senhor faça com que cada um aqui nessa noite entenda que nenhum de nós é neutro, que não há pessoa neutra nessa guerra, que todos nós aqui estamos engajados nessa grande e terrível batalha, Senhor. Se nós estamos em Cristo, nós estamos seguros, e o fim dessa guerra será a salvação eterna, e o gozo e a alegria eterna em Cristo Jesus. Se nós estamos perdidos, ó Deus, e não nos arrependermos dos nossos pecados, nós estamos trabalhando em prol do reino das trevas, sendo enganados, cegados pelas sutilezas de Satanás. E o nosso fim, ó Deus, será a ruína eterna, a perdição eterna. Mas Tu, ó Cristo, verteu o Seu sangue na cruz, e esse sangue é suficiente para purificar-nos dos nossos pecados. Esse sangue é suficiente para que cada pecador, por piores que sejam os pecados que tenha cometido,
seja perdoado e salvo, ó Pai. A sua justiça é suficiente para cada um de nós. E a partir do momento que cremos no Senhor, nós estamos seguros, porque a nossa justiça está no céu diante de Deus. Salva, ó Deus, os perdidos nessa noite, e desperta o seu povo para a realidade da guerra espiritual. Não nos deixe viver nesse mundo, Senhor, como vivem os ímpios, apegados de tal maneira a esse mundo, que não percebemos a ação de Satanás tentando nos destruir. Mas abra, Senhor, bem os nossos olhos espirituais, para que possamos contemplar a guerra na qual estamos e confiar na sua grandeza, na força do seu poder, vestidos, ó Deus, de toda a sua armadura. Muito obrigado, ó Pai, porque tudo quanto precisamos, o Senhor nos proporcionou em Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.